começar o primeiro vídeo. Esse vídeo é de seleção de controladores. Então a gente vai falar dos CLPs. Bom, a primeira parte é que nós trabalhamos aqui no Brasil principalmente com duas linhas de controladores, que é a linha Smart, que é essa daqui, e a linha Advance, que é esse cara aqui. Tá? Ambas são programadas no mesmo software, que é o FreeStudio. Tá? Então é possível migrar de uma plataforma para outra sem muitas alterações no software. Né? Então vamos lá, vamos falar do FreeSmart primeiro. A linha FreeSmart é dividida em dois modelos diferentes, tá? O que implica diferentes entradas e saídas, diferentes tipos de conexão, sensores compatíveis, etc. O primeiro modelo são os modelos 24 volts. Tá? Esses modelos 24 volts são divididos em três tipos de CPU. Tá? Então a gente tem a CPU modelo gaveta, que é essa daqui, parece um controlador paramétrico, mas é um CLP completo. Tá? Depois nós temos o modelo trilho DIN com display, que é este aqui, e o trilho DIN sem display. Todos esses modelos têm a mesma quantidade de I/Os, a mesma quantidade de recursos, o espaço de memória para programação, então são iguais, só muda o formato físico delas. Tá? Então aqui a gente tem uma tabela com as referências desses modelos 24 volts, tá? As referências de expansão 12 volts, 24 volts também. Tá? Então essa primeira parte aqui é o 24 volts. Na verdade a alimentação é de 12 a 24 volts, contínuo ou alternado. Tá? Bom, esses modelos de CPU têm 5 entradas digitais, salvo esse modelo aqui que tem 3, né? Tem 5 entradas analógicas, tá? Configuráveis em NTC e entrada digital. Tá? Tem 6 entradas digitais, tá? Desculpa, antes eu falei das saídas, tá? Então são 5 saídas digitais a relé, 6 entradas digitais, 3 saídas analógicas 0 a 10 volts e 5 entradas analógicas configuráveis em NTC ou DI, né? Entrada digital. Tá? De acordo com a tabela aqui a gente vai ver alguns modelos que tem porta serial, tá? Que é o final S, /S. E o /C quer dizer que tem real-time clock, né? Tem um relógio em tempo real, todos eles têm. Tá? As expansões estão aqui também, as quantidades de pontos de cada uma dessas expansões. Tá? Esses modelos 12 a 24 volts, eles precisam, devido à densidade de I/Os, que é bastante alta para um controlador pequeno desse, ele precisa de uns cabos especiais, tá? Que a gente vai ver agora. Vamos ao final do catálogo. Então os cabos especiais são esses daqui, tá? Os códigos estão aqui. Então o primeiro é obrigatório, tá? Que é este cabo de I/O, né? Inclusive a alimentação do controlador é feita por aqui, tá? Então esse cabo é obrigatório. Todo controlador FreeSmart 12 a 24 volts deve ser acompanhado de um cabo desse. Aí a gente tem a opção do cabo 485 Modbus para comunicação. Então, se for utilizar essa comunicação, essa porta Modbus, a gente tem que adicionar esse cabo também. E tem esse cabo de saída analógica. Tá? Esse cabo, se for utilizar as saídas analógicas 3, 4 e 5, que são as realmente utilizáveis, né? 0 a 10 volts, então a gente tem que adicionar esse cabo também.
voltando para as configurações do Smart. Tá. Vamos partir daqui. Esses são os modelos 12 a 24 volts que nós vimos. Mais um modelo de CPU, essa aqui com um pouco menos de I/Os. 2 módulos de expansão 12 a 24 volts também. Aqui a gente tem a parte de I/Os para esses modelos. E agora a outra linha do Smart, que é a linha com alimentação de 100 a 240 volts AC. Tá? Esses controladores eles têm uma quantidade de I/Os diferentes, tá? E também os tipos de entrada analógica que são compatíveis. Tá? Então vamos lá. Também tem 2 modelos, tá? Esse daqui não tem o formato gaveta, tá? Então a gente tem trilho DIN com display, trilho DIN sem display. E temos um módulo de expansão também de 100 a 240 volts, tá? Que é esse SMA 4500. Tá? Então vamos lá. Nós temos a ausência de entrada digital. Na verdade, ele não tem nenhuma entrada digital nativa, porém é possível configurar as saídas analógicas, 2 saídas analógicas, é possível configurar como entrada digital. Tá? Então a gente perde os pontos de saída analógica, mas temos 2 entradas digitais, tá? Conforme essa parte do catálogo. Tá? Nós temos 5 entradas analógicas também, tá? A mesma quantidade do 12 a 24 volts, porém aqui nós temos a opção de usar PT1000. Tá? Então 3 delas são configuráveis em NTC, PT1000 ou entrada digital, e as outras 2 são configuráveis em NTC, entrada digital, 0 a 20, 4 a 20, 0 a 10, 0 a 5 e 0 a 1 volt, né? Os sinais convencionais de corrente e tensão. Tá? No 12 a 24 também é possível usar os sinais de corrente e tensão em 2 saídas, em 2 entradas analógicas. Tá? Nós temos 4 saídas a relé, tá? Então uma quantidade menor do que no outro controlador. O 12 a 24 volts, recapitulando, tem 5 saídas a relé e uma saída coletor aberto, que é possível a gente ligar um relé externo de 12 volts e assim a gente teria 6 saídas digitais. Tá? Aqui no 110, no 100 a 240 volts, são 4 saídas digitais a relé. E nós temos aí as saídas analógicas também, né? Então 2 coletor aberto PWM, né? Que são as configuráveis em entrada digital, e as outras 3 no 12 a 24 são 0 a 10 volts. Aqui no 100 a 240, 2 delas são de 0 a 10 volts e uma delas em corrente. Tá? Então essas são as principais diferenças. Uma quantidade menor de entradas e saídas digitais, porém ela tem uma saída analógica em corrente, e as entradas, 3 entradas analógicas são configuráveis também em PT1000. Tá? Importante para aplicações de aquecimento, principalmente. Tá? E só enfatizando aqui conforme o catálogo, o módulo de expansão não permite a utilização de PT1000. Tá? Também tem a comunicação serial, enfim, todos os outros recursos do 12 a 24 volts. Outra coisa importante é que esse modelo, essa linha de 100 a 240 volts pro Smart, ela não precisa daqueles cabos de conexão de I/O analógica ou Modbus. Tá? Ela tem borneira para todos os pontos de I/O. Tá? Inclusive para a porta RS485, borneira parafuso. Tá? O que limita a escolha do Smart? Principalmente uma quantidade menor de memória em relação ao Advance, uma quantidade menor também de conexões de rede, ele só tem uma Modbus, tá? E ele só permite a CPU mais um módulo de expansão.
Então a máxima quantidade de pontos que a gente pode ter são 22 pontos de uma CPU 12 a 24 volts, mais 22 pontos de uma expansão 12 a 24 volts, totalizando 44 pontos de I/O. Essa é a configuração máxima do Smart. Vamos passar agora para o Advance. Antes ainda, a gente tem alguns displays externos. Esse daqui, apesar de ter a mesma aparência do controlador formato gaveta, é somente um display. Se a gente usar um controlador em trilho DIN e preferir usar um display na porta, a gente pode usar qualquer uma dessas três opções. Tá? Essas outras duas aqui, elas têm entradas analógicas integradas, né? Essa daqui, ele já aceita um NTC remoto, tá? E essa daqui já tem um NTC integrado. Isso é interessante para aplicações de ar-condicionado, onde a máquina fica do lado de fora e do lado de dentro da sala a gente quer ter só o set point de temperatura e a leitura da temperatura ambiente. Dessa forma, a gente tem tudo integrado nesses produtos aqui e eles comunicam via rede LAN, né, da mesma forma que os módulos de expansão do Smart, e eu tenho essa leitura de temperatura direto por essas IHMs. Tá? Então, a parte do Smart é esta daqui. Vamos ver aqui agora a parte do Advance. Bom, o Advance também é dividido em duas linhas, tá? Então é a linha 84 e a linha 126. Nós já vamos ver a diferença entre elas. Começando aqui pelo 84, falando primeiramente dos recursos que valem para todos, para o 84 e para o 126. Tá? Todos os Advances eles têm uma porta Ethernet para programação ou comunicação Modbus TCP ou BACnet IP. Tá? Também é possível acessar um web server, ele tem um site interno onde a gente pode desenvolver uma espécie de sistema supervisório, tá? Conexão local, sempre o rede local. Tá? Aí nós temos duas portas seriais, sendo que uma delas pode ser Modbus Master, tá? A outra somente Modbus Slave, ou qualquer uma das duas pode ser BACnet MSTP escravo também. Tá? Da mesma forma que o BACnet IP, o BACnet para o Advance é escravo. Tá? Então, vamos lá, temos a Ethernet e temos essas duas seriais. Tá? BACnet MSTP ou Modbus RTU nas seriais. Temos também uma porta CAN dedicada à comunicação com os módulos de expansão. Então os módulos de expansão funcionam como expansões remotas. A gente pode ter o módulo de expansão afastado da CPU, obedecendo as distâncias e baud rates da rede CAN-Open, para comunicação remota, para utilização como módulos como expansão remota. Tá? Temos também duas entradas USB, uma mini USB para programação e uma USB padrão para comunicação com pendrive, para fazer download de aplicação ou data logger. Da mesma forma, a gente também tem uma entrada para micro SD, onde a gente pode utilizar esse cartão SD da mesma forma que o pendrive, data logger ou download de aplicação. Então isso vale para toda a oferta Advance. Tá? Falando agora dos diferentes modelos que nós temos, aqui falando da linha 84, então nós temos três modelos. A gente tem o com display, sem display e com display e duas das saídas em SSR. Tá? Normalmente utilizadas em controles de aquecimento para chaveamentos de alta frequência. Então, esse Advance modelo 84, nós temos aqui a alimentação 24 volts alternado,
ou contínuo. Nós temos 8 saídas digitais para o modelo com display e sem display, a relé. E para o modelo SSR, temos 6 saídas a relé e 2 saídas SSR, relé de estado sólido. Nós temos 4 saídas analógicas, tá? 2 delas configuráveis em 0 a 10 volts, 4 a 20 mA, ou on-off, coletor aberto, podendo ser transformada em saída digital. Nós temos 8 entradas digitais, sendo que 2 delas são para contagem rápida, mas podem ser utilizadas como uma entrada digital comum. Nós temos também 8 entradas analógicas, todas elas configuráveis em 2 tipos de NTC, tá? O 103AT e o NK103. Entrada digital, PTC, PT1000, 0 a 20 mA, 4 a 20, 0 a 10, 0 a 5 volts. Então, isso é o que nós temos aqui para a linha 84 do Advance. Para a linha 126, todos os recursos são iguais de conexão, tá? A diferença está na quantidade de I/Os. Tá? Então, nós temos, da mesma forma, 3 modelos, com display, sem display e 2 das saídas em relé de estado sólido. Então, nós temos 12 saídas digitais a relé, para ambos os modelos com display e sem display, e 12 saídas digitais também para SSR, sendo que 10 a relé e 2 SSR. Nós temos 6 saídas analógicas, tá? 4 somente de 0 a 10 volts e 2 delas de 0 a 10, 4 a 20 mA, on-off, enfim. Nós temos 12 entradas digitais, sendo que 2 delas são para contagem rápida, e 12 entradas analógicas configuráveis da mesma forma. Tá? Importante saber é que as entradas e as saídas analógicas do Advance, tanto para o modelo 126 quanto para o 84, têm que ser configuradas em pares. Então, por exemplo, se eu configurar a entrada analógica 1 em PT1000, a 2 obrigatoriamente tem que ser. Se eu configurar a entrada analógica 5 em entrada digital, a 6 obrigatoriamente também tem que ser entrada digital. E assim por diante. Então isso é o que a gente tem aqui para o Advance. Tá? Vamos ver aqui os módulos de expansão para ele. Para baixo. Então aqui nós temos os módulos de expansão EV6000 e 10.200. Também aqui a gente tem uma tabela com a quantidade de pontos de cada um. Também sempre lembrando que entradas analógicas configuradas em pares segue o mesmo raciocínio da CPU. E temos aqui mais 2 módulos de expansão. Também temos aqui a tabela com a quantidade de pontos de cada um deles. Tá? Conexão com a CPU através da rede CAN-Open, né, ou CAN-Bus, dedicado para comunicação CPU-expansão. Temos aqui terminal, um display externo também, tá, da linha, é o EVK1000. E temos alguns módulos plugin, onde a gente pode adicionar algumas comunicações. Tá? Então vamos ver aqui esses módulos plugin. Então, para o Advance, nós temos disponíveis uma porta adicional RS232 Modbus ASCII, uma porta adicional Modbus RTU, uma porta adicional CAN-Open, uma porta adicional BACnet, então é outra porta 485, só que essa daqui a gente pode selecionar entre Modbus RTU ou BACnet MSTP, e temos uma porta LONWORKS. Tá? Limitação do Advance. O Advance permite a CPU e até 12 expansões. Tá? Tanto faz se são displays ou módulos de expansão de I/O. Tá? Então a configuração máxima, CPU mais 12 módulos de expansão. Para os módulos plugin, a gente pode usar somente um. Ele é conectado direto via barramento do lado esquerdo da CPU. Pode usar um deles somente.
Cabos de programação. Para o Smart, obrigatoriamente, a gente tem que usar esse cabo DMI 100-300-2000, que é uma interface TTL. Tá? Então, obrigatoriamente, esse é o cabo de programação do Smart. E a chave de programação, que seria uma espécie de pendrive também para fazer o download sem necessariamente ter um computador conectado, da mesma forma, funcionaria parecido com um pendrive, porém é um dispositivo dedicado, é essa chave MFK 100T 000000. A programação do Advance, nós recomendamos que seja feita via porta Ethernet, tá? Por ser mais rápido e o cabo ser fácil de ser encontrado. Porém, é possível a gente programar via USB ou via qualquer uma das portas seriais, com esse conversor USB 485. Então, a princípio, qualquer porta de comunicação do Advance serve também para programação. Então, a parte de seleção de hardware seria feita dessa forma, se atentando a esses pontos.